um verdadeiro servo de Deus, um filho de Deus verdadeiro, ele é muito precioso, porque só a presença de um filho verdadeiro de Deus, ele pode evitar muitas desgraças que pode vir ao entorno de quem está próximo dele. E às vezes tem um verdadeiro servo de Deus numa casa, e Deus, por amor àquele servo dele, Deus poupa aquela família que não quer saber de Deus, que não é crente, que não é salvo. Deus poupa. Às vezes, por causa de um filho de Deus numa empresa grande, Deus não deixa aquela empresa ir à falência. Mas, escute bem, pelo verdadeiro filho de Deus, Deus faz isso. E nós que conhecemos a palavra, através da palavra, nós entendemos a importância da presença de um filho de Deus em determinado local, numa cidade, por exemplo. Aquela cidade está para acontecer uma catástrofe. Aí Deus vê os filhos de Deus lá, Deus fala, não vai acontecer isso. Então nós vamos para o livro de Gênesis primeiramente, depois nós vamos lá para frente e vamos ver aqui como Deus age, né? Primeiramente no capítulo 18, foi quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor. E aí Deus foi falando com Abraão, e Abraão foi falando com Deus, mas Senhor, o Senhor vai destruir o justo também? Deus falou, longe de mim. Mas Senhor, se tiver 50 só, somando todas essas cidades, tiver 50 justos, falou, não vou destruir. E Abraão foi abaixando, né? Até chegar em 10. Falou, Senhor, se tiver 10, o Senhor vai destruir 10 pessoas, cabe nas duas mãos, né? Deus falou, não vou destruir. E naquelas cidades, deveria ser cidades grandes, né? Fora as cidades pequenas, deveria ter muitas pessoas. E não tinha 10 justos, apenas Ló, com as suas duas filhas e sua esposa. E a sua esposa ainda não era fiel, acabou virando uma estátua de sal. Então aqui já tem um exemplo, né? No livro de Jeremias, capítulo 5, bem muitos anos, milhares de anos para frente, olha o que aconteceu aqui no capítulo 5. Dai volta às ruas de Jerusalém e olhai. Informai-vos, buscai pelas suas praças, se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a esta cidade. Aí Deus falou assim, olha, não se iluda não, porque nem tudo que sai da boca deles está vindo do coração. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, ainda jura falsamente. Então, às vezes a gente se impressiona, olha, eu sou de Deus, e isso e aquilo, e nós ficamos impressionados, não, isso aqui é de Deus, né? Ele vive com Deus na boca toda hora, igual lá no meu trabalho, né? Em nome de Jesus, eles falam, né? Mas não obedece nada. Em nome de Jesus, olha, obrigado, meu Deus. Eu vejo, e eles são os piores que estão lá, né? Então Deus aqui está dizendo, olha, eu olho a intenção. Então nós vimos aqui dois exemplos de que se tiver um filho de Deus, uma filha de Deus, Deus não vai evitar muitos juízos e catástrofe, né? E no livro de Atos, capítulo 27, e o versículo 24, isso aqui foi com Paulo. Paulo estava indo para Roma, num navio, tinha mais de 200 pessoas, 276, né? Parece, mais de 200 pessoas. E aí houve uma tempestade. Olha o que Deus disse para Paulo, né? E dizendo, no versículo 24 do capítulo 27, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E Deus te deu todos os que navegam contigo. Quer dizer, Paulo era o único. Aí Deus poupou a vida daqueles homens por causa de Paulo. E assim é conosco, aqui nós não vemos os livramentos que Deus dá. Porque a nossa presença ali em determinado local evita catástrofe. Nós devemos ter isso em mente, a nossa responsabilidade, mas o verdadeiro. Porque no caso de Jerusalém, lá que eu li, lá no texto de Jeremias, não tinha um justo sequer. A palavra de Deus fala, né? E Sodoma e Gomorra não tinha um, né? Então quando a gente vê essas catástrofes acontecer de repente assim, mas tinha tanta igreja evangélica lá, tinha não sei o quê,
mas será que tinha mesmo ou era só da boca para fora? Então, meus amigos, você deve, cada um de nós, falar, será que eu sou aqui um escudo de Deus para não acontecer uma tragédia aqui? Será que eu sou uma atalaia de Deus para evitar o juízo de Deus na minha casa, na minha empresa, na empresa onde você trabalha, na cidade onde você está, no bairro, na sua rua? Será que você é realmente um filho de Deus? Né? Então, nós devemos examinar a nós mesmos, porque é na palavra que Deus fala, por amor de você, eu vou livrar tudo isso aqui, esses que não são meus, eu vou livrar, você vê, para nós vermos a importância da pessoa ser verdadeira. Eu espero que você seja um filho e filha de Deus realmente verdadeiro, para que a catástrofe não chegue ao seu redor.